Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 28 de Terceiro Nefe, no livro de Mórmon. Gostaria, como sempre faço, de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho a leitura de Terceiro Nefe 28. Dessa forma, com a oração e a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Então, se alguém ainda não fez a oração, pode fazer uma pausa no vídeo e fazer a oração e continuar depois. É um conselho que eu dou. Então, o Terceiro Nefe 28 são as últimas palavras de Jesus Cristo entre os nefitas, né, quando ele estava presente fisicamente entre os nefitas. Então, no versículo 1, ele diz o seguinte: E aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, Jesus falou a seus discípulos um a um, dizendo-lhes: O que desejais de mim depois que eu for para o Pai? Então, 9, ele tinha escolhido 12, né, discípulos, como nós vimos nos capítulos anteriores. Então, 9 deles desejaram que quando começassem a ficar velhos, né, aí que o Salvador levasse eles em paz para junto dele. Tá? Foi isso que eles desejaram. Então o Salvador concedeu isso a eles. Tá? No versículo 3 diz o seguinte: Quando atingirdes a idade de 72 anos, vireis a mim em meu reino e comigo achareis descanso. Tá? Então, quando nós vimos nos capítulos anteriores que quando Jesus Cristo se faz presente entre as pessoas, ele vai designar pessoas para servi-lo. Tá? Ele vai designar servos para fazer coisas especiais para ele. Tá? Só que esses servos, eles também recebem uma bênção especial. Então todos aqueles que servem o Salvador Jesus Cristo recebem uma bênção especial. Tá? Então, e todos aqueles que guardam os mandamentos, perseveram até o fim, eles são abençoados também. Eles se tornam amigos de Cristo, ou seja, eles têm todas as coisas em comum com Cristo. Tá? Então, se o Salvador tem poder sobre a vida e sobre a morte, né? Os amigos de Cristo também recebem, né, essa bênção. E os outros três desejaram nunca provar a morte até que o Senhor, o Salvador, viesse pela segunda vez. Nos versículos 7 ao 12. Tá? Nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. E vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir e fechar de olhos, da mortalidade para a imortalidade, e então sereis abençoados no reino de meu Pai. E também não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas, a não ser pelos pecados do mundo. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido,
porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens enquanto o mundo existir. E por essa razão tereis alegria completa, e sentar-vos-eis no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai. E sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. E o Espírito Santo dá testemunho do Pai de mim, e o Pai dá o Espírito Santo aos filhos dos homens por minha causa. E aconteceu que depois de haver pronunciado essas palavras, Jesus tocou cada um deles com o dedo, excetuando-se os 3 que deveriam permanecer, e partiu. Tá? Então, são coisas interessantes aqui. O Salvador, ele não ia conceder essa bênção para quem ele não conhecesse, né? Ele sabia da intenção do coração daquelas pessoas. Tanto sabia que eles nem precisaram falar o seu desejo. O Senhor conhecia o desejo lá no coração deles. Tá? Então, além de abençoar eles para que eles não provassem a morte até a segunda vinda, ele ainda concedeu que eles não provassem dores, né, como doenças, dores físicas. A única dor que eles iriam sentir é vendo as outras pessoas cometerem pecados. Aonde que diz isso? Vamos ver. Não padecereis dores, nem tristezas, a não ser pelos pecados do mundo. Tá? E por que o Salvador, ele explicou por que ele concedeu isso no próprio versículo 9. Porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens enquanto o mundo existir. Então, todo aquele que deseja conduzir ao Salvador a alma dos homens é abençoado por ele, se torna um amigo dele. Tá? Então, no versículo 34 e 35, o próprio Salvador diz o seguinte: e ai daqueles que não derem ouvidos às palavras de Jesus. Já não era mais o próprio Salvador que estava falando aqui, então era Nefe que estava escrevendo aqui. Então, se vocês lerem, vocês vão perceber isso. Tá? Então, até o versículo 12, né? Aqui são as palavras de Cristo. Tá? E a partir daí, então, Nefe, tá? Que continuou o relato. Tá? Então ele fala o seguinte: ai daqueles que não derem ouvidos às palavras de Jesus, nem aos que ele escolheu e enviou-lhes. Porque aqueles que não recebem as palavras de Jesus, nem as palavras dos que ele enviou, não o recebem, e portanto ele não os receberá no último dia. E melhor teria sido para eles que não tivessem nascido, pois supondes poder livrar-vos da justiça de um Deus ofendido, o qual foi esmagado sob os pés dos homens, para que assim viesse a salvação. Tá? Então, ser recebido por Cristo no último dia não é para todo mundo. Tá? Está disponível para todo mundo, sim, mas não será conduzido, não será concedido a todo mundo. Porque diz o seguinte: porque aqueles que não recebem as palavras de Jesus, nem as palavras dos que ele enviou, não a recebem, e portanto ele não os receberá no último dia. Tá? Então nós precisamos receber a palavra de Jesus e dos seus servos, os profetas. Tá? Essa é a condição de nós sermos recebidos pelo Salvador no último dia. Tá? Então que nós possamos pensar nisso, tá? Possamos também
quem ainda não recebeu todas as palavras de Jesus, que possa se arrepender, né, nesse tempo e se voltar o seu coração a Jesus Cristo. Tá? Então são essas as ponderações que eu selecionei desse capítulo 28. Então, quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida? Tá? Acho que nós aprendemos praticamente duas principais coisas. Tá? Todo aquele que desejar conduzir ao Salvador a alma dos homens vai ser abençoado, vai receber uma bênção especial, né, de ser amigo de Cristo e ter todas as coisas em comum com Ele, inclusive o poder sobre a morte, o poder sobre a vida e sobre a morte. E a segunda, né, aqueles que recebem as palavras de Jesus e as palavras daquele a quem Ele enviou, recebem, e portanto Ele os receberá no último dia. Tá? Então, se nós quisermos ter condições de ficarmos diante do Salvador no último dia, nós precisamos receber as palavras dele e dos seus servos. Tá certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um a ler, ponderar, orar e praticar essas coisas. Certo? Então, um bom dia. Provavelmente nos encontraremos amanhã.